you today. And there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your... Bom dia! Sejam todos bem-vindos a este culto de adoração ao nosso grande Deus. Nós somos a Igreja de Cristo Internacional de Moçambique. Somos um grupo de pessoas falhas, mas que se dedicam ao ensino e à prática da Palavra de Deus. Desde já dizer que você é o nosso convidado especial e para mim é sempre uma honra poder falar aqui para o povo de Deus. Então, vamos agora a Deus em oração para a abertura do nosso culto. Deus Pai, Criador dos céus e da terra, é tudo que nele existe. Vem neste momento, ó Pai, agradecer, ó Pai, ao Senhor, porque és o Alfa, és o Ômega, és o princípio e és o fim de todas as coisas, ó Pai. Meu Pai, quero pedir, ó Pai, que o Senhor esteja conosco neste momento, meu Pai, neste culto. Quero pedir, ó Pai, que o Senhor direcione a todos, ó Pai, que vão fazer parte deste culto, meu Pai, tanto na preparação, meu Pai, como aqueles que também vão assistir a este culto. Quero pedir, ó Pai, que o Senhor encha-nos, meu Pai, do seu Santo Espírito, para que tudo aquilo que seja feito aqui seja para a sua glória e honra, meu Pai. Por favor, ó Pai, pedir que o Senhor encha-nos, ó Pai, do seu Santo Espírito, meu Pai, para que não sejam, meu Pai, as nossas ideias, meu Pai, mas sim, meu Pai, a sua palavra que fala, meu Pai. Por favor, pedir ao Pai que esteja com cada um daqueles que vão ouvir esta mensagem, meu Pai, vão assistir ao culto, que, meu Pai, possam, meu Pai, transformar as suas vidas por meio deste culto. Quero entregar ao Pai tudo em suas mãos, as nossas vidas, em nome de Jesus que abriu na cruz para nos salvar. Amém. Amém. Diante
Amém. Queria, em primeiro lugar, agradecer o fato de ter sido convidado para partilhar a ceia que representa o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo batido na cruz. Para tal, vamos a Deus em oração. Amado Deus, ó Pai Santo, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá, de Senhor, ó Pai, como família, Deus, estarmos unidos no Teu corpo para celebrarmos, Deus, a ceia que representa, Deus, a nova aliança, que o Senhor, Pai, assim o fez por ter derramado o Seu sangue. Deus, ó Pai, obrigado por este momento, quero entregar esta oração nas Tuas mãos, no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Para hoje, queria partilhar a escritura que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23 a 28. Passo a ler. Após recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Amém? A Bíblia aqui fala exatamente de a nossa ação quando nós vamos tomar a ceia do Senhor. Jesus Cristo fez todas as coisas em favor de cada um de nós, porque Ele mesmo entregou-se para o perdão dos nossos pecados. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, antes de ser entregue na cruz, Ele foi traído. Antes de tomar a ceia, Ele foi traído. Mas ainda assim, Ele foi gracioso ao ponto de poder, então, resgatar a cada um de nós por meio daquilo que Ele sofreu. E é por causa dessa graça que nós hoje temos ações que nos levam a estar unidos como família para fazer sentido este momento em que Jesus Cristo se entregou em nosso favor. Quando nós temos a celebração da ceia como família, há alguns aspectos que nós devemos levar em conta. O fato, por exemplo, de termos uma preparação, né, para esta mesma ceia. Temos uma preparação na confissão dos nossos pecados. Temos uma preparação na purificação da nossa vida como cristão. Ou ainda uma preparação nos nossos pensamentos, das coisas do alto. Para você que nos assiste pela primeira vez, nosso amigo que está a estudar a Bíblia, é importante que você também comece a preparar-se para receber este mesmo Jesus Cristo, conhecendo pelas coisas que Ele fez para o perdão dos teus e dos nossos pecados. Então, se assim como a Bíblia diz, que nós temos que levar em conta o aspecto que Jesus Cristo traz, que é ter as coisas em memória dele, eu quero levar para uma reflexão de que as coisas que nos trazem memória são coisas que nós preparamos, não é? E nós desejamos, nós idealizamos e chegamos a executar de forma a podermos ter memórias das coisas que nós então lidemos com elas. Então é importante que quando nós vamos tomar a ceia do Senhor, nós temos esta preparação. Nós temos a preparação espiritualmente falando. Mesmo dos utensílios que a gente usa para tomar a ceia devem ser preparados. Deve ter uma antecipação da preparação. Lembrando, Jesus Cristo também mostra no livro de Romanos 12, de 1 a 2, que diz que nós devemos nos preparar, devemos nos entregar como sacrifício santo e agradável a Deus. Então, isto faz parte de uma preparação. Não é assim? O fato de você não tomar a ceia no dia em que a ceia é partilhada como família tem a sua interpretação, porque não houve talvez uma preparação. Então a Bíblia nos
desafia a nós nos prepararmos, a nós nos examinarmos, para depois nós podermos tomar a ceia. Quando a Bíblia fala de examinar-se, não é? Há muitos aspectos que têm que ser levados em conta. Por exemplo, o fato de nós examinarmos a nossa conduta, não é? Que é fugir do pecado ou evitar o pecado. Como é que você preparou-se, não é? Para este momento. Você evitou o pecado, você fugiu do pecado, não é? Este é um desafio que eu quero deixar para cada um de nós, não é? E outro desafio que eu também queria deixar com relação à questão de celebrar a ceia de Jesus Cristo, quando a Bíblia fala no versículo 28, é que nós devemos fazer um exame, não é assim? Um exame que vai nos trazer uma reflexão profunda de o que significa a ceia para mim, não é assim? E eu te desafio, depois de você fazer esse exame para si, então desafie também o seu próximo. E aí Deus vai ser glorificado. Então, este era o que eu queria partilhar com relação à ceia de nosso Jesus Cristo, que tomamos a ceia não de forma indigna, mas de uma forma totalmente consciente e graciosa, como assim espera o nosso Senhor Jesus Cristo, por aquilo que Ele fez na cruz por cada um de nós. E para Deus vai a glória, e eu quero pedir que fôssemos a Deus em oração. Oremos. Amado Deus, Pai Santo, obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá de poder, Deus, Senhor, refletir profundamente das coisas, Deus, que o Senhor fala sobre a sua ceia, sobre a sua preparação, ao te recebermos, Deus, em memória. Pai Deus, teu nome seja louvado e glorificado. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Venha-se, cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz. Saudações a todos que nos ouvem a partir deste momento. Primeiro gostaria de agradecer o grupo coral pelas canções, agradecer também a mensagem da ceia e agradecer a todos vocês que nos ouvem, porque é sempre bom quando nós estamos reunidos como igreja, nem que seja virtualmente, aprendendo a palavra de Deus. Para iniciar a nossa mensagem de hoje, vamos a Deus em oração. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador do céu e da terra, o Deus de todas as coisas visíveis e invisíveis. Pai Santo, venho nesse momento em oração, primeiro, Pai, para nos entregarmos ao Senhor, o nosso Deus. De modo, Pai, que o Senhor sonde a nossa mente, sonde o nosso coração
e endireita tudo que está em nós de errado, Pai. Pai, queremos andar com o Senhor. Queremos, Pai, sermos semelhantes ao Senhor, o nosso Deus, Pai. Guia-nos, Pai, em seus caminhos. Guia-nos, Pai, a toda a verdade. Pai do céu, oro para que o Senhor seja com cada um de nós, de modo, Pai, para que tudo que nós formos a falar, tudo que nós formos a fazer em seu nome, que o Senhor esteja conosco, Pai. Pai Santo, oro e entrego essa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nos últimos dias, nós estamos aprendendo uma série de mensagens que tem como título Lembre-se. E nós primeiro vimos a mensagem que nos dizia e nos exortava para nos lembrarmos do nosso irmão. Lembre-se do seu irmão. Depois o pastor Cyril trouxe-nos outra mensagem que tinha como título Lembre-se do amor que recebeu e lembre de dar amor. O pastor, permita-me também chamar de pastor, o Betinho, na semana passada nos trouxe uma mensagem que tem a ver, que tinha como título Lembre-se da sua identidade. Dizer que nós, durante este ano de 2021, o nosso tema do ano é um corpo e uma igreja. E nós começamos primeiro nos encorajando no livro de Atos e fomos lá nos inspirando com a igreja primitiva. E hoje, praticamente, continuando no mesmo tema e continuando também na série Lembre-se, nós vamos ter a mensagem de hoje, terá como título a fidelidade ao noivo. Amém. Quando nós vemos esse título, fidelidade ao noivo, alguém pode pensar que trata-se de uma mensagem para aquelas que são noivas, né? Ou trata-se de uma mensagem para aqueles que estão a namorar. Mas, na verdade, segundo a Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 25 até 26, 25 a 26 de Efésios, ali nos mostra Paulo falar para a igreja de Efésios. Ele diz: maridos, amem a cada um as suas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja. A santificou, a purificou. Nós, como igreja, nós somos a noiva de Cristo. Durante a mensagem, sempre que nós nos referimos da noiva, nos referimos da esposa, da mulher, ponha neste lugar da noiva, ponha-se a si mesmo. Cada um de nós deve se pôr no lugar da noiva. E quando nós nos referimos do noivo, ponha lá o nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, a mensagem tem como título Fidelidade ao noivo. Nós vamos ver essa mensagem nos inspirando com uma mulher da Bíblia. Esta mulher, o nome dela é Ruth. Antes de eu ler o livro de Ruth, primeiro eu vou fazer um contexto da época em que essa história aconteceu. Aconteceu num período em que juízes reinavam em Israel. Como nós sabemos, depois da morte de Josué, até ao primeiro rei, que é o rei Saul, aqui durante esse período reinaram juízes. E Ruth viveu num momento em que praticamente a época de juízes já estava a terminar.
Isto porque o filho da Ruth praticamente é o avô do rei Davi. Ruth viveu nesses últimos tempos de juízes. E foi numa altura em que havia fome em Judá de Belém. E um homem de nome Elimeleque saiu de Judá de Belém. Ele saiu com a sua esposa Noemi e os seus 2 filhos. Um deles era Malom e o outro era Quelion. Eles saíram de Judá de Belém e foram viver praticamente num outro país, vamos assim dizer, de nome Moabe. E estando lá, depois de algum tempo, aconteceu que Elimeleque, o marido da Noemi, perdeu a vida. Noemi ficou sozinha, somente com os seus 2 filhos. Depois disso, os 2 filhos casaram-se com mulheres moabitas. Uma, nome dela era Orfa, e a outra, nome dela era Ruth. Eles viveram lá em Moabe durante 10 anos. Depois dos 10 anos, os 2 filhos de Noemi também morreram. Noemi ficou sozinha, simplesmente com as suas 2 noras, a Orfa e a Ruth. Depois ela ouviu que a fome já tinha passado em Judá de Belém, já não havia fome lá, e ela quis voltar para a sua terra natal. Ao voltar para a sua terra natal, acontece isso que nós vamos ler agora no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, do versículo 7, eu vou ler. Assim, ela com as suas 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Amém. Como estávamos dizendo, Noemi estava voltando para a sua terra natal. E ela disse para as suas 2 noras: voltem para a casa das suas mães. E não só ela disse isso, mas também ela abençoou a elas, né? E dizendo que o Senhor seja leal convosco, assim como vocês foram leais comigo e com os seus maridos, praticamente os filhos dela. Noemi abençoa elas, né? E ela viu lealdade nelas. Ela viu que elas foram fiéis aos seus maridos, fiéis à família do seu marido. E com isso, elas puderam ter essa graça de serem abençoadas, serem desejadas que o Senhor seja fiel, seja leal com elas. Simplesmente porque elas também foram leais com os seus maridos. Aqui nós temos um ponto que diz o seguinte, né? Que nós devemos ser leais com o Senhor, o nosso Deus. Nós devemos ser fiéis ao Senhor, o nosso Deus, né? Assim como uma nora, uma esposa é fiel ao seu marido, cada um de nós deve procurar ser fiel ao Senhor, o seu Deus. Eu vou continuar com a leitura. No versículo 9, diz o seguinte: o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijo de despedida,
Mas elas começaram a chorar alto e lhes disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim, é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Amém. Eu vou partir desse último versículo que lemos, né? Noemi, ela viu que a mão do Senhor voltou-se contra ela. Mas ela, mesmo assim, continuou com Deus. Ela não reclamou, né, para Deus. E eu digo isso porque muitas das vezes, nós quando estamos em momentos difíceis, como esse momento de Noemi, muitas das vezes nós queremos culpar a Deus, né? Nós queremos maldizer a Deus. Noemi, embora estava numa situação em que a mão do Senhor esteve contra ela, ela permaneceu fiel ao Senhor, nosso Deus. Aqui, Noemi, por amor que ela tinha às suas noras, ela preferiu que as noras voltassem, porque ela não suportaria ver as suas noras a sofrer, né? Seria um grande peso para ela se isso acontecesse. Aqui há que ver a atitude das suas noras, a Orfa e a Ruth. Elas estavam numa situação em que praticamente já tinham perdido quase tudo, né? Em termos do lar do seu marido. Os seus maridos já tinham falecido. Aqui estavam com uma nora que nem podia ter filhos. Na idade que ela tinha, ela já não havia esperança nela para ela ter filhos, né? E a única esperança é que, se por acaso ela tivesse filhos, a Ruth e a Orfa deviam esperar até que esses filhos crescessem, depois se casarem com eles. Era uma possibilidade muito, muito remota disso acontecer, né? E Noemi preferiu dizer às suas noras para que voltassem. Mas elas, como queriam estar com a sua sogra, elas começaram a chorar. Choraram muito para que elas continuassem com a sua sogra. Sou meu amigo, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui há uma questão que nós devemos nos fazer a nós mesmos. Quando as coisas começam a apertar nas nossas vidas, qual é a nossa atitude? Será que continuamos fiel ao Senhor nosso Deus? Como Noemi, como as noras de Noemi continuaram? Quando a vida começa a ficar difícil, né? Quando, como se diz em gíria, quando o game começa a ficar violento, quando as coisas já não estão a correr como nós esperávamos, né? Qual é a nossa atitude? Será que continuamos fiéis? Quando parece que o Senhor nos abandonou, parece que o Senhor já não se importa de nós, como é que é a nossa atitude? Será que continuamos sendo fiéis ao Senhor?
aqui essas noras queriam continuar, embora com as suas esperanças remotas, mas elas queriam continuar com a sua sogra. Mas vamos ver depois o que acontece, né? O que aconteceu numa das noras, do versículo 14. Eu vou ler. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, a sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Amém. Aqui, como nós vimos, Orfa e Ruth, elas estavam nas mesmas condições de temperatura e de pressão. A vida estava renhida para elas duas. Orfa foi fiel durante algum tempo, mas ela depois voltou atrás. Ela depois abandonou o Deus de Israel, né? Porque Noemi disse que a sua cunhada está voltando para os seus deuses. Orfa abandonou o Deus verdadeiro e voltou-se para os deuses falsos, né? Praticamente ela voltou para a vida antiga. Voltou a viver sem Deus. Me refiro ao Deus de Israel, o Deus Altíssimo. Ruth teve atitude diferente. Mesmo a sogra lhe aconselhando, a dizer: veja, a sua cunhada já voltou para os seus deuses. Volte você também. Ruth, mesmo assim, ela continuou fiel. Eu, quando estava a ler essa passagem, me recordei alguma passagem onde Cristo, depois de pregar acerca do pão da vida, muitos discípulos acharam que a mensagem de Cristo era muito dura. E Cristo tinha na altura a volta de pelo menos 72 discípulos, ele já tinha. Mas quando ele prega acerca do pão da vida, todos aqueles, a maioria deles, voltaram para trás. E só ficaram 12. Jesus Cristo vira-se para os 12 e pergunta assim: vocês também não querem voltar? Voltem assim como os outros voltaram. Noemi aqui está a falar para Ruth algo semelhante, né? A sua cunhada já voltou. Volte você também com ela. Algo incrível. Perante essas dificuldades, perante uma situação que Ruth praticamente, vamos lá dizer, já não tinha esperança de ter alguma vantagem estando fiel naquela família. Mas ela permaneceu fiel e proferiu palavras que ecoaram até os dias de hoje. Proferiu palavras que se alastraram para todo o mundo. Ruth disse o seguinte, no versículo 16 até versículo 17. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde moreres, morarei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ok, a Ruth praticamente fez um juramento de continuar fiel com a sua sogra, né, até que a morte lhe separasse.
Esta palavra, até que a morte nos separe, é uma frase muito proferida quando celebramos as cerimônias de casamento. Nós dissemos até que a morte nos separe. Ruth estava numa situação em que o seu marido já não estava. Mas ela profere essa frase de fidelidade à família do seu marido, até que a morte nos separe. E ela vai ainda mais longe. Ela diz assim: onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. Em outras palavras, eu irei andar contigo. E eu ficarei contigo. Né? O teu povo será o meu povo. Quer dizer, a sua família será a minha família. Ela praticamente abdicou do seu povo antigo e adotou não só o povo, mas também adotou o Deus de Israel como o Deus dela. Como nós vimos, nós estamos a falar aqui, falamos durante o ano acerca de um corpo e uma família. Ruth estava a viver, né, numa família. E ela foi fiel àquela família. Mesmo em circunstâncias difíceis, ela permaneceu unida à sua família. Mesmo em circunstâncias que nós podemos dizer, Deus já nos esqueceu, Deus não nos vê, Ele já não está aqui conosco. Ruth não se importou, permaneceu fiel à sua família, fiel ao Deus de Israel. Como nós vimos, sempre quando nós dissemos nós devemos ser fiéis, né? Assim como uma esposa é fiel ao seu marido, nós também devemos ser fiéis ao Deus Todo-Poderoso, fiéis na aliança que nós fizemos com o Senhor, o nosso Deus. E se vocês continuarem a ler essa história de Ruth, por acaso até nem tem muitos capítulos, é uma história curta, mas o final de Ruth foi diferente. A Ruth chegou a casar-se de novo. E ela casou com um dos homens que era muito rico e muito famoso. O nome desse homem era Boaz. E o Boaz teve interesse na Ruth por causa da forma como a Ruth servia a sua sogra. A Ruth acordava logo pela manhã, ia ao campo apanhar espigas para depois vir alimentar a sogra. Ela fazia isso de manhã, só parava na hora do almoço e continuava. Ruth amou fielmente a família da sua sogra. E Boaz, quando ouviu isso, ficou curioso em querer conhecer a Ruth, né? E o final da história, eles se casam. Ruth casou com Boaz não porque ela usou alguns truques para despertar o interesse de Boaz, mas esse interesse apareceu naturalmente pelo amor que ela tinha, né, para com a sua sogra, pela história que ela teve, né, em ter que abandonar o seu povo e ir se unir ao povo de Israel. Ruth teve filho. E como eu disse, o filho dela praticamente é o avô do rei Davi. Ruth é uma das poucas mulheres que no livro de Mateus capítulo 1, quando falam da genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo, Ruth aparece lá. Naqueles tempos, segundo a tradição judaica, era difícil
aparecer uma mulher na árvore de genealogia. Mesmo também para nós aqui em Moçambique, na árvore da genealogia geralmente aparecem só homens. Eu, por exemplo, o meu bisavô é o Tauta. Só quando as pessoas falam da minha genealogia, dizem o seguinte: o Tauta nasceu Geraldo, nasceu Manuel nasceu Noa nasceu o Thales. Aqui é só mencionado homens, né? A não ser no meu BI, pelo menos a minha mãe aparece. Mas a esposa do Tauta, eu mesmo nem sei qual é o nome dela. Era difícil entrar ali uma mulher na árvore genealógica. Mas Ruth, estrangeira, moabita, entrou na árvore de Cristo, na árvore da genealogia de Cristo. E eu quando vejo aqueles nomes, eu vejo, uau, esses são nomes que praticamente estão no livro da vida. Ruth teve esse privilégio, simplesmente por ela ser fiel ao seu marido, fiel à família do seu marido e fiel ao Deus de Israel. Ela adotou o Deus de Israel como o Deus dela. Assim como o Senhor nos adotou como filho, ela adotou o Deus como Deus dela. E teve esse privilégio de ter um final feliz. Vamos continuar a nossa mensagem no livro de Colossenses, capítulo 3. Eu vou ler Colossenses, capítulo 3, do versículo 23 até 24. Diz o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Amém. A Bíblia está a dizer aqui, tudo que nós devemos, tudo que nós fizermos, façamos para o Senhor e não para os homens, sabendo que nós receberemos a recompensa por termos servido o Senhor. Aqui também está a fidelidade que nós devemos ter para com o Senhor. De todas as vezes que nós estivermos a servir, nós sirvamos como quem serve ao Senhor. Nós sirvamos por fidelidade ao Senhor, o nosso Deus. De todas as vezes que a igreja exorta-nos a sermos um corpo e uma família, nós devemos o ser por fidelidade ao Senhor, o nosso Deus. De todas as vezes que a igreja nos chama a termos discipulados, nós devemos responder isso por fidelidade ao Senhor, o nosso Deus. De todas as vezes que a igreja pede professores das crianças, professores para ensinarem as crianças, para ensinarem a palavra de Deus às crianças, nós devemos fazer isso por fidelidade ao Senhor, o nosso Deus. De todas as vezes que os solteiros são convidados a irem na saída, a terem bons tempos, né? Nós chamamos dates. Todas as vezes que você o fizer isso, faça não só por amor à sua irmã, mas também por fidelidade ao Senhor, o nosso Deus. Tudo que nós fizermos, façamos ao Senhor. E não façamos para que os homens nos vejam, ou não façamos para termos glória dos homens, mas façamos por fidelidade a Deus e para que toda a glória, toda a honra seja para o Senhor, o nosso Deus.
Eu gosto sempre de deixar uma mensagem de esperança, uma mensagem de encorajamento. A mensagem de encorajamento e de esperança de hoje está no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 21, do versículo 2 até versículo 3. Diz assim a Bíblia: Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém. Eu estou nos últimos dias estou a ler o livro de Gênesis. E lá eu vi quando Deus estabeleceu o primeiro casamento. Ele diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. E eu vi a reflexão dessa mensagem aqui no Apocalipse 21. Nós vimos que Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, deixou os céus primeiro para vir morrer na cruz. A morte da cruz é o preço que Deus pagou para ter a sua noiva. É o preço, nas nossas tradições, dizemos lobolo. Jesus Cristo pagou um preço muito alto para ter a sua noiva. E aqui a Bíblia está a dizer, né? João está a dizer que ele viu, né, a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus como uma noiva, preparada, adornada para o Senhor, para o seu marido. Neste caso, adornada para Cristo. Como nós vimos, nós somos a noiva de Cristo. Se nós formos fiéis ao nosso Deus, se nós fazermos tudo por fidelidade a Deus, nós teremos este privilégio de um dia, né, estarmos nesta cidade santa, de um dia descermos com nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz o seguinte, né? Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles. Quer dizer, teremos esse privilégio de termos o próprio Deus conosco, de vivermos com ele para todo sempre. Amém. Se vocês puderem imaginar este cenário, nós não teríamos motivos de trairmos a nossa fidelidade ao Senhor, o nosso Deus. Nós vimos que Ruth, por ser fiel, ela casou com um homem que era rico e famoso. Aqui, este casamento com o Senhor, o nosso Deus, nós estamos a casar com alguém que todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Com alguém que a sua riqueza não acaba jamais, não se enferruja, né? É uma riqueza que dura para todo sempre. E como no ato de casamento, em comunhão de bens, os bens praticamente passam a ser de todos. Quer dizer, vocês não imaginam a grande riqueza de nós estarmos com Cristo, de nós sermos fiéis a Cristo. A nossa mensagem de hoje tem o propósito
de nos fazer recordar, a lembrar-nos do Senhor, o nosso Deus, de nos fazer exortar para que tudo que nós fizermos, né, que nós façamos para o Senhor, o nosso Deus, lembrando do Senhor, o nosso Deus. Não nos esqueçamos do Senhor, o nosso Deus. E também nos exorta a sermos fiéis ao Senhor, o nosso Deus. Assim como uma noiva é fiel ao seu noivo, assim como a Ruth foi fiel ao seu marido, assim também nós devemos ser fiéis ao Senhor, o nosso Deus, sabendo que a nossa recompensa vem do Senhor, o nosso Deus. E é uma recompensa que dura para todo sempre. Amém. Esta é a mensagem que nós tínhamos para partilhar hoje com vocês. Para terminar, vamos a Deus em oração. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador do céu e da terra. Pai, muito obrigado pela mensagem que o Senhor nos concedeu hoje, que nos exorta e nos lembra a sermos fiéis ao Senhor, o nosso Deus, a fazermos de tudo para agradar o Senhor, o nosso Deus. Pois, Pai, a nossa recompensa virá do Senhor, o nosso Deus. Ajuda-nos, Pai, a suportarmos as dificuldades. Ajuda-nos, Pai, a podermos sermos fiéis, mesmo em momentos difíceis, Pai. Para que, Pai, o nosso andar com o Senhor, que seja um andar tendo o Senhor como nosso Deus, adotando o Senhor como nosso Deus e o Senhor também nos adotando como filhos. Pai Santo, Pai do céu, não temos outro Deus a não ser o Senhor, o nosso Deus. Não queremos ser fiéis a ninguém, a não ser o Senhor, o nosso Deus, Pai. Pai Santo, muito obrigado pelo seu grande amor. Obrigado pelo seu nome. Obrigado, Pai, pelo seu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado pela família que o Senhor nos concedeu. E sabemos, Pai, que as suas promessas são promessas que merecem confiança. Pois o Senhor nos prometeu, estará conosco até ao fim dos tempos. Pai, abençoe o seu povo, esteja com cada um de nós. Oramos e entregamos essa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado a todos. Obrigado, igreja. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name.